Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falava de ilusões. Hoje agora é diferente. Isso eu falo a toda a gente, que Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falava de ilusões. Mas agora é diferente. Isso eu falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu perdão. Jesus Cristo mudou meu viver. Bom dia, paz do Senhor, mais uma vez para aqueles que eu estou falando pela segunda vez hoje. Já tivemos o nosso devocional às 7 horas da manhã e agora é estudo bíblico. Nós estamos estudando as cartas paulinas e o propósito não é simplesmente o conhecimento das cartas paulinas, não. É aplicar o conhecimento dessas porções das cartas paulinas à nossa vida de oração. Então, eu não estou falando nem sobre oração nem cartas paulinas isoladamente. Eu estou falando com o propósito de que a gente possa fortalecer a nossa vida de oração. Quando você pensar na sua vida de oração, você não pode desassociar a sua vida de oração do conhecimento da palavra. Então não basta ter conhecimento da palavra e não basta nós orarmos se não houver uma aliança, um casamento, uma conciliação entre aquilo que eu sei da Bíblia e o quanto eu me entrego em oração baseado nesse conhecimento. Então, a proposta aqui é uma proposta muito objetiva. Que a gente pegue o conhecimento e lance esse conhecimento sobre a nossa vida de oração. Então a gente tem visto passagens bíblicas aí nas últimas semanas
que fazem parte das cartas paulinas. Hoje não vai ser diferente. Já iniciamos maio, mas tem muita coisa, né, das cartas paulinas que pode nos ajudar a termos uma vida de oração mais forte. Né? Então, se esse é o teu desejo também, vamos juntos, né, a mais um domingo em que a gente vai estudar a Bíblia para orar melhor. Né? Esse aqui é o plano. Hoje eu tenho um texto, nosso texto hoje é Romanos capítulo 7, do verso 15 ao verso 25. Quem esteve conosco na terça-feira sabe que nós falamos sobre a vontade. Usamos uma porção dessa passagem e nós dissemos isso, né? Como foi muito rápido, até eu comentava com o Daniele depois, achei que ficou muito comprimido. Falamos muitas coisas num espaço de tempo que acabou ficando denso, mas talvez não conseguimos o que a gente gostaria. Então a gente acabou diluindo hoje, né, o que fizemos na terça-feira para que a gente alcance mais. Tá? Então nós vamos falar hoje sobre essa passagem e vamos tentar aplicá-la a uma oração possível que tenha a ver com o campo da nossa vontade. Tá? Então a gente viu na terça-feira sobre vontade e agora a gente precisa orar dentro dessa necessidade que nós temos. Esse texto que nós vamos ler agora, de Romanos capítulo 7, 15 a 25, ele identifica uma necessidade. A Bíblia é um espelho. Quando eu me olho no espelho, eu vou me ajeitando, não é? Porque o espelho vai mostrar a minha necessidade. Então eu olho, olha, preciso fazer a barba, preciso passar um creme, eu preciso resolver aqui, eu preciso pentear o cabelo, não é? E espiritualmente falando, a Bíblia faz esse papel na vida do crente. Ele se vê na Bíblia e a partir daquilo que ele vê, ele vai corrigindo. Então, esse texto que nós vamos ler agora, ele vai mostrar uma necessidade. A gente vai enxergar algo que precisamos corrigir em nós. Então, nossa oração, ela vai nutrir, na verdade, a nossa tentativa de resolver, segundo Deus, essa nossa necessidade. Então, quero ler para você aqui, vou ler na NVI, que eu acho que tem uma tradução fácil para a gente compreender essa porção. Então, a partir do verso 15, eu vou até o 25, diz assim a palavra do Senhor. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que
Com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Palavra do Senhor. Bom, quero te convidar para a gente orar agora. Precisamos sempre de oração para que a compreensão seja ampliada, seja segundo o poder de Deus sobre nós. Feche os teus olhos, Pai. Oramos para que esse estudo seja bom. Não simplesmente para o intelecto, mas para que haja em nós uma disposição diferente. A partir do conhecimento, possamos praticar segundo os teus ensinamentos. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar. Que não hajam distrações capazes de nos seduzir a outros caminhos que não sejam de tornar nossa mente cativa ao entendimento da tua palavra, de maneira que possamos orar segundo a tua palavra e assim termos experiências contigo, segundo o teu padrão, a tua lei, a tua palavra. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O que nós acabamos de ler nesse texto mostra o que é a nossa vontade. Há um conflito, há uma guerra entre aquilo que a gente quer e aquilo que Deus tem para nós. Há uma guerra, há um conflito. E, obviamente, quando eu oro, eu tenho a chance de combater o bom combate. Ou seja, vencer esse conflito de maneira que o que seja melhor para a gente prevaleça. Né? E a primeira coisa que eu queria falar é que os nossos desejos, eles procuram corromper as nossas vontades. Os nossos desejos, eles cortejam as nossas vontades para que as nossas vontades nos sabotem, nos prejudiquem. Então eu tenho vontades boas. Eu tenho vontade de ser feliz, eu tenho vontade de saciar a minha sede, eu tenho vontade de ter alegria, eu tenho vontade de ter paz, eu tenho vontade de me aproximar das pessoas, eu tenho vontade de ser amado, de amar as pessoas, eu tenho boas vontades, porém, muitas vezes a minha aplicação pessoal, muitas vezes a minha aplicação na execução dessas vontades esbarram em desejos que corrompem essas vontades. O exemplo que eu dei na terça-feira eu trago aqui novamente, hoje, no estudo, que é o desejo de beber, o desejo de ingerir líquidos. Eu posso ter sede, mas não necessariamente vou tomar água. O ideal, quando eu sentir sede, é que eu tome água. Então eu tomo a água, não é? E essa água sacia a minha sede. Porém, eu posso sentir o desejo de saciar a minha sede sem ingerir água. Eu posso tomar um refrigerante. Eu pergunto a você, não vou estar prejudicando o meu organismo? Estarei prejudicando, atendendo a uma vontade que foi corrompida pelo meu desejo. Então, de cara eu preciso compreender que a minha vida de oração precisa contemplar um treino da minha vontade. Eu preciso disciplinar, não é? A minha vontade. Eu preciso disciplinar a minha vontade no sentido de combater a passividade da minha vontade. E na terça-feira a gente citou três exemplos de passividade da vontade. E eu quero citar aqui novamente para a gente talhar bem aquilo que deve ser a nossa vida de oração nessa luta contra os desejos que corrompem nossas vontades. Naturalmente a nossa vontade ela é passiva e ela passa por alguns itens que eu gostaria de citar porque eu acho que ajuda. Um é a impulsividade. A minha vontade é naturalmente impulsiva e na impulsividade eu faço coisas e depois me arrependo. Na impulsividade eu faço coisas que eu não consigo sustentar e aí me leva a uma outra
um outro exemplo da passividade, que é a inconstância, não é? Por que eu faço hoje uma coisa e amanhã não faço, sendo que eu queria continuar fazendo? Todos temos problemas com a constância, para fazer exercícios físicos, para ter uma alimentação saudável, para nos aplicarmos aos estudos, à leitura, não é? Queremos fazer coisas, nos impulsionamos a fazermos coisas que depois não conseguimos sustentar com a nossa vontade. Então é preciso compreender que a minha oração deve passar por um combate a essa inconstância, essa impulsividade, essas manifestações da passividade da minha vontade. Então eu não posso deixar de orar nesse sentido. E aí o outro item que eu citei também, que é bem comum no nosso tempo, principalmente na vida das nossas crianças, que é a falta de concentração. A falta de concentração, a Ariadne está por aí, né, psicóloga que trabalha com cognitivo comportamental, nessa vida da psicologia, e lida com adolescentes, deve estar acostumada com isso, né? Esse queixume dos pais aí com a distração tamanha dos nossos adolescentes. E eu até citei como um exemplo, né, dentro da falta de concentração, o celular, né? O celular, para os portugueses aí, os telemóveis, né? Eles são capazes de nos conduzir a uma grande jornada, né? A uma grande avenida de distrações para nós. Obviamente que o celular, o telemóvel, não é ruim em si mesmo. Nós não estamos falando aqui contra essa inovação tecnológica que ajuda muito, né, a nossa vida. Eu aqui, por exemplo, em Itaipuaçu, agora, depois de muitos anos, aqui tem uma agência bancária. Mas sequer tínhamos banco. Então, se nós não tivéssemos acesso ao banco pelo celular, ao aplicativo do celular, a gente não conseguiria se movimentar aí, a movimentar a nossa vida bancária. Então, são soluções, como é óbvio, não é? Porém, tem esse lado escuro da distração. E aí também falávamos na terça-feira que a nossa passividade em relação à concentração, ela é muito natural. Né? Se eu estiver aqui falando com os irmãos e de repente cair aqui esse vaso de planta, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai voltar a sua atenção para o vaso de planta que caiu. Não é? Por quê? Porque a gente facilmente se distrai. E é um campo de luta. É isso que eu quero mostrar. Esse texto de Romanos está mostrando que a gente naturalmente tem problemas no campo da vontade. E, obviamente, se a gente não lutar contra isso, isso vai ganhando da gente, nos levando a derrotas ruins e que podem até se aprofundar mais e mais, e não é isso que a gente quer. Deixa eu ler aqui o que a Ariadne está dizendo. Todos estamos com problemas em nos concentrar com a quantidade de estímulos. É preciso treino e tolerância ao desconforto. É muito bom, né? A participação aqui da Ariadne ajuda muito. Nós estamos vivendo num tempo, numa geração, e todos nós estamos sendo muito acometidos por essa resistência ao desconforto. Eu não vou ocultar de você que, apesar do Evangelho ser boa notícia, não é? Apesar de todos os benefícios que temos na nossa busca a Deus, não podemos desconsiderar a necessidade de desconforto muitas vezes para que a gente possa vencer, não é? Inimigos reais que militam contra nós todos os dias. Então, se a gente tem problemas nessa área da vontade, todos nós temos, e aí estamos aqui subtitulando, não é? Desdobrando essas necessidades, nós precisamos combatê-las. Né? E uma vida de oração firme, constante, vai me ajudar quando o meu próprio estímulo natural não estiver do meu lado, estiver contra minha vida. Então a gente tem aí muita coisa para a gente lutar, e aí eu já estou te dando subsídio para as suas orações.
Suas orações devem estar recheadas de luta contra tuas vontades, esses desejos que corrompem nossas vontades e nos levam para esse abismo um após outro, que é a consequência de não dosarmos, militarmos, treinarmos, disciplinarmos a nossa vontade. Você me entende? Bom, eu preciso declarar algo. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu não posso usar esse tudo posso naquele que me fortalece para ter o que eu quero, mas para mostrar para o meu corpo aquilo que eu realmente preciso e declararmos quem é que manda. Você e eu não podemos ser conduzidos pelas nossas vontades ruins. Nós precisamos, e precisamos muito, declararmos para o nosso corpo que quem vai conduzir será o Senhor. Então eu não vou simplesmente me permitir viver tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, não é por aí. Eu vou dominar essa vontade declarando que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sim me concentrar. Eu posso sim ter constância nas coisas. Eu não preciso me entregar à impulsividade para depois me arrepender ou não ter, na ausência da manutenção desse impulso, deixar de fazer aquilo que eu comecei. Eu comecei, eu vou terminar. Vai gerar desconforto sim, mas eu vencerei esse estímulo que me leva a resistir o desconforto e serei vencedor. Vou cumprir a tarefa até o fim. Gente, isso vai das menores coisas às maiores. Não é? Existem pessoas procurando o celular com o celular na mão. Existem pessoas procurando os óculos e os óculos estão aqui na testa. Existem pessoas que estão a escovar seus dentes e estão pensando em outras coisas e não estão se concentrando naquilo que estão fazendo. Existe gente que assiste, eu vi isso muitos anos da minha vida, está pregando e a pessoa está dentro da igreja, ela se arrumou, ela foi para aquele lugar porque ela quis. E no momento da palavra ela estava completamente dispersa. Não faz sentido. Se eu não quero ir, eu não vou. Se os irmãos não quiserem afluir para esse espaço virtual e não quiserem assistir, obviamente ninguém é obrigado. Agora imagina que você esteja assistindo e que esteja completamente disperso. Não é? Então há uma guerra. E aí, passando para um outro ponto que é importante, é compreendermos que a lei de Deus é o amor, o padrão de Deus é amor, e aí tem um campo para a gente percorrer que vai nos ajudar muito, que é compreender que amar a Deus muda vontades. Queria que você guardasse isso no seu coração. Amar ao Senhor muda vontades. E aí eu dou um exemplo muito simples, não é? Você com certeza ama alguém e já teve que mudar por causa desse alguém. Em nome do amor que nós dizemos sentir por pessoas, somos capazes de mudar vontades porque aquele amor é mais forte do que nossa vontade. Então a gente se disciplina, muda em nome do amor. Então se nós trabalharmos o amor, estaremos nos municiando para vencermos a nossa vontade. Então é um caminho aí, é uma alternativa para a gente. Há uma solução para a gente. Quando eu me aplico em amar mais a Deus, estou ganhando algo que é uma ferramenta, uma arma poderosa contra a minha própria vontade. Mudar tem a ver com amar. Quando eu amo, eu mudo. Se eu não amo, eu não tenho força para mudar. Se eu amo, esse amor ele pode ser tão forte, tão intenso, que seja capaz de mudar vontades na minha vida. Bom, a gente precisa se fortalecer no Senhor para dominarmos essa velha natureza que insiste em tentar nos sabotar. Então, palavras que não podem sair do nosso vocabulário na nossa busca ao Senhor é fortalecer, que aí a gente pode pensar fortalecer como treinar. Por que eu estou usando essa palavra treino? Por quê?
Treino aquilo que já sei fazer. Ontem mesmo estava assistindo uma entrevista de um violonista brasileiro, que é recordista aí em premiações internacionais, no violão, na música, não é? E ele estava dizendo que antes de participar do programa, como ele sabia que deveria apresentar ali algumas interpretações dele de músicas, ele se preparou. E aí o entrevistador até disse, mas você já é uma pessoa, não é tão premiada, você ainda estuda, você ainda treina. Ele falou assim, não, isso aí é inegociável. Não há só talento, é preciso que haja realmente muito treino. E aí é assim, você não vai vencer suas vontades somente com a força do pensamento, não. Você vai precisar treinar. Você vai precisar se fortalecer. Coisas que você já está cansado de saber. Nós erramos, e esse é o entendimento também de Romanos 7, 15 a 25, compreendemos que a gente erra coisas que a gente sabe. Deixamos de fazer coisas que a gente sabe que precisa fazer. Fazemos coisas que a gente já sabe que não deve fazer. Então é para que nós compreendamos que precisamos de disciplina, de treino, de ficarmos fortes. E esse ficar forte tem que ficar forte numa medida em que a gente domine. Para eu dominar alguma coisa, eu preciso ser mais forte que essa alguma coisa. Se eu não consigo dominar é porque aquilo ainda é mais forte que eu. Se aquilo ainda é mais forte que eu preciso treinar mais. E aí o limite, a meta desse treino deve ser justamente até o ponto de treinar, de conseguirmos vencer aquilo que possa estar nos dominando. E é o que a GVN está falando aqui, Treinar no Senhor é a única forma de não nos sabotarmos. Se eu não treino no Senhor, eu sou um candidato que vou ganhar na autossabotagem. Eu vou me autossabotar. Até houve uma pergunta que foi muito pertinente na terça-feira, não é? Quando tem um pensamento ruim, será que eu posso rejeitá-lo? E até eu estava comentando que normalmente quando a gente tem um pensamento ruim insistente, nós já perdemos a batalha lá atrás. Que quando eu tenho uma mente fortalecida em Deus, isso já me ajuda a não emitir esses pensamentos insistentes e contrários à vontade de Deus na minha vida. Então muitas vezes eu vou tentar lutar contra uma coisa que já está muito forte, que foi alimentada sutilmente, sem que eu percebesse, e aí já está muito grande a onda, eu não consigo vencer. Então só mesmo renovando, e a gente vai falar sobre isso também, é que a gente consegue vencer quando está tudo muito pequeno, não é? É como uma doença que quando eu descubro precocemente, quando há um diagnóstico rápido, eu posso lutar com mais possibilidades. Quando eu descubro logo e começo a me medicar, começo a tratar logo, fica mais fácil. Existem pessoas que infelizmente vão saber de uma enfermidade, de uma doença, quando ela já está muito agravada e fica muito mais difícil lutar contra ela. Esse é o objetivo da gente compreender isso. O que é importante a gente treinar no Senhor, segundo o que a irmã estava dizendo aí, é compreendermos uma coisa. A nossa consciência ela tem que estar fortalecida de algo. Nós podemos ser libertos por Jesus. Eu não preciso ficar prisioneiro das minhas vontades, dos meus desejos carregados de pecado. Eu posso combater o bom combate e posso ganhar. Eu preciso dizer isso para mim mesmo. Bom, eu posso ganhar. Eu não preciso viver assim. Eu não preciso viver declarando a derrota todos os dias, de que eu tenho tanta vontade, mas não consigo. Ou senão, eu cedi mais uma vez porque... Não, eu posso fazer o contrário. Eu posso declarar com a minha boca que eu posso vencer sim. E somado, aliado a esse posso vencer, simplesmente eu treinar até que eu seja capaz de vencer na força do Senhor. Eu disse na terça-feira, queria voltar a dizer que Deus não despersonaliza ninguém. Você não vai se tornar um robô porque você pertence a Jesus. Vai passar pelo crivo da tua vontade.
Porém, eu posso decidir com a minha vontade que a minha vontade será a vontade do Senhor. Se você tiver uma vontade para a minha vida, você não conseguirá se impor sem que a minha vontade ceda à tua vontade. Para que eu compreenda que as coisas não são automáticas. As coisas não são automáticas. Eu tenho vontades que militam contra a minha vida, mas ainda assim posso tomar a decisão firme de permitir que a vontade de Deus prevaleça. Deus não vai impor, Deus não vai coagir ninguém às suas vontades. Deus ele simplesmente nos ama e na compreensão desse amor a gente pode tomar a decisão de que queremos que a vontade do Senhor prevaleça sobre a nossa vontade. E isso é uma coisa para a gente dizer para a nossa vida física, emocional, almática, nós não nos resumimos à nossa carne. Eu não estou com vontade de acordar hoje. Isso não precisa ser mais forte do que você. Nós não nos resumimos àquilo que sentimos. Não. A gente pode recorrer, e esse é o grande recurso do Evangelho. Nós podemos recorrer ao Espírito recriado em nós, onde habita o Espírito Santo. E Paulo chega a dizer isso no texto, na porção que lemos. No meu íntimo eu amo a vontade de Deus. A gente tem que aprender, e esse treino todo é para nos habilitarmos a recorrermos aonde está essa intimidade, onde mora o Espírito Santo dentro de mim. Você com certeza já disse algo. Fulano, no fundo, é uma boa pessoa. Não é? Foi por um caminho ruim, mas no fundo é uma boa pessoa. A gente tem que treinar para que a gente chegue a esse fundo onde habita o Espírito Santo e acesse aquilo que a gente precisa daí. Porque se eu ficar apenas com a minha disposição física, não acordo, não trabalho, não penso, não estudo, não crio, não resolvo, me acomodo, retrocedo, tropeço, me desvio, não presto atenção, não me concentro, não domino aquilo que é ruim contra a minha vida. Não podemos viver a nossa vida de maneira solta. Precisamos estar agarrados ao Senhor para que, fortalecidos pelo nosso Senhor, a cada dia vençamos as nossas vontades que são contrárias à saúde da nossa vida em todas as áreas. Não é? Uma coisa que dá esperança também. Nós lemos isso no Filipenses semana passada, não é? Que ele opera em nós o querer e o efetuar. Deus não só realiza coisas na nossa vida, ele também muda o nosso querer. Então, o que eu não queria ontem, se eu treinar, posso passar a querer. Não é? Às vezes a gente é inspirado a novas vontades e a gente passa a querer o que antes não quer. E eu estava dando um exemplo na terça-feira, que quando eu era adolescente, eu não entendia porque que tinha que ir na igreja todos os dias. Né? A gente fazia parte de uma igreja que tinha culto todos os dias. E aí uma vez eu escutei um parente falando no telefone com uma pessoa e ele dizendo assim, a hora mais agradável, mais feliz do meu dia é quando eu vou para a igreja. E aquilo me tocou profundamente porque eu pensei, não é isso que eu sinto, mas isso me inspira porque acho tão bom que uma pessoa declare algo desse nível, não é? E eu disse, Senhor, eu quero sentir isso. E hoje a minha vida é só isso, não é? E aí acho que isso é muito precioso porque me faz crer que Deus muda vontades, Deus opera o querer e o efetuar. Então se você hoje precisa de algo que você não quer, você pode crer que orando a Deus, Deus pode fazer você querer aquilo que você hoje não quer, mas precisa querer. Eu não quero fazer exercício físico, eu não quero melhorar minha alimentação, eu não quero ler tal livro que eu preciso ler para pós-graduação, para o curso. Eu preciso fazer isso, mas eu ainda não tenho vontade de fazer. Quando a gente ora, a gente ativa essa vontade de Deus que fortalece a nossa vontade.
Então é aquilo. Tem que ter coragem, porque a gente hoje pode sair daqui desse estudo breve, rápido, com uma lista de coisas que podemos talhar, segundo o Espírito Santo, para começarmos a ter vontade de fazer. Aí a lista é sua. Aqui a gente não impõe nada a ninguém. É você que faz o seu autoexame, aliado, não é? A operação do Espírito Santo na tua vida, que vai tratando. Né? O mote principal da terapia de Cristo é que nós estamos sendo tratados por Jesus. Crença não trata a gente. Quem trata a gente é Jesus. Então, no nosso relacionamento com Jesus, aí eu não vou interferir como é que você vai fazer isso. Mas você pode realmente buscar ao Senhor, listar aquilo que você hoje não consegue fazer e crer que Deus atua no teu querer. Existe uma coisa que é muito interessante, que é leitura, não é? Tem coisas que a gente lê e da primeira vez não gosta. Tem livros que a gente abandona na metade ou até mesmo no início, porque diz assim, não está fluindo. E é interessante que a gente pega posteriormente, né, num outro tempo da nossa vida, com uma outra cabeça, e aquela leitura se torna muito interessante e a gente nem entende por que da primeira vez não quis. Assim como uma coisa que hoje eu não quero, amanhã eu posso passar a querer, eu creio que Deus, Ele pode operar na minha vontade para que aquilo que eu não quero hoje, mas preciso, eu passe a querer. É muito mais fácil trabalhar assim do que ficar resistindo às minhas vontades. As minhas vontades podem ser alteradas. E é isso que é importante, a gente trabalhar numa vida de oração. Eu vou orar a Deus e não vou esquecer de colocar diante de Deus a necessidade de mudança de vontades, porque se Ele opera o querer e o efetuar, Ele pode me ajudar nesse assunto, não é? A renovação da mente traz libertação. E eu queria fazer aqui uma diferença de renovação com obstinação. Cuidado, muita gente persevera em orações obstinadas. O meu filho está namorando com uma menina que eu não gosto. Senhor, tira essa menina da vida dele. Tira essa menina da vida dele. E amanhã, e depois, e na madrugada. Olha, oração não é insistência. Oração é um recurso para a gente alcançar a consciência de Deus e, compreendendo a sua vontade, vivermos a vontade dele. Eu não oro para que Deus mude o que eu quero que Ele mude. Eu oro para que Deus me mude a ponto de eu compreender a vontade de Deus. Uma coisa é renovar a mente, outra coisa é obstinação. Obstinação é que eu quero aquilo, isso não abro mão daquilo, e aquilo até me adoece. Mas renovação da mente, não, eu vou mudando a minha mente. O que eu pensava sobre um assunto não é o que eu penso agora, porque Deus vai talhando através do seu Espírito Santo, vai tratando de cada um de nós. A Ariadne está dizendo assim, ter ação comprometida é entender que o desconforto faz parte da vida, mas alguns desconfortos nos levam a evoluir, outros não. Cabe a nós, com sabedoria do alto, discernirmos. Em outras palavras, é combater o bom combate, não é? Existem desconfortos que não são bons combates para nós. E aí, somente o Espírito Santo pode nos levar a combater bons combates, e a renovação da nossa mente vai nos libertar dos desconfortos desnecessários. Capacidade de discernimento é uma coisa que se alcança com renovação da mente. Quando a minha mente é renovada, ela vai lançando fora, ela vai jogando fora, deitando fora vontades que não são boas, metas que temos que não são de Deus. Não é? O crente ele não é alguém que traça metas e pede para Deus atender. O crente é alguém que muda suas metas, renovando a sua mente, alcançando as metas que são de Deus, porque é isso que importa para nós.
Se a gente declara com a boca que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é necessário que o nosso coração assuma como verdade essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então eu preciso vencer a obstinação com a renovação da mente. Cuidado! Ah, eu já oro por isso há tantos anos. Será que eu já submeti aquilo que eu tenho colocado em oração à vontade de Deus? Porque quando eu faço isso, há uma renovação. As coisas que eu hoje quero, talvez não sejam as coisas que eu já quis em outros tempos. Porque eu vou amadurecendo espiritualmente de modo a procurar em Deus aquilo que eu realmente preciso. Há uma passagem interessante da vida de um músico cristão, né, o Kleber Lucas, que eu acho muito engraçado, eu sempre lembro disso. Né? Ele se converteu e aí num dia, num culto, ele foi à frente e ele sentiu, ele ouviu o Espírito Santo falar ao coração dele, volta a estudar. Ele tinha parado os estudos, né? Ele tinha interrompido os estudos, aí se converteu. E aí, ouvindo essa voz, primeiramente ele quis repreender, achando que não era a voz do Senhor. Não é? Mas o Espírito Santo foi trabalhando nele para que ele compreendesse que era necessário voltar a estudar. Então, tem vontades que eu não quero ter. Se o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo hoje, disser a você que você tem que voltar a estudar, ou que você tem que voltar a desempenhar tarefas que você parou, projetos que estão aí arquivados, que você não colocou para fora, porque a gente gosta muito de dizer, ainda não é o tempo, Deus ainda não me tocou, mas eu preciso buscar a presença de Deus para saber o que Deus quer e preciso considerar que Deus pode me estimular a vontades que eu não tenho hoje. Ah, eu não tenho vontade de fazer isso e deixo para lá. Não, Senhor, fala ao meu coração. Se estou desistido de vontades que eu deveria ter, que o Senhor possa ativá-las na minha vida. E aí Deus vai renovando e vai libertando, vai libertando, vai renovando, vai libertando, vai renovando. Essa é a experiência da vida de oração daquele que quer assumir a palavra como base. Se eu tenho a palavra de Deus como a base das minhas orações, essa base vai promover renovo e libertação. Eu vou deixar de pensar algumas coisas e, ao ser renovado, passarei a pensar outras coisas. Vai me fazer passar pela trilha do desconforto? Sim. Eu vou ter dificuldade de desapegar-me de sentimentos, de práticas? Sim. Mas é isso que vai colocar a gente para frente. Um exemplo que eu sempre dou, não é? É quando a criança ainda não anda, mas engatinha. Tem uma hora que a criança fica boa naquilo. Ela vai engatinhando para todo lugar. Mas pouco a pouco ela aprende que pode subir nas coisas e se apoiando nas coisas ela pode andar. Quando ela começa a andar, o que acontece? Ela cai muitas vezes. Muitas crianças, com o medo de tropeçar, de cair, de não conseguirem andar, elas resistem e querem engatinhar. E os pais o que é que fazem? Tentam desenvolver a criança no sentido de que ela não pare na caminhada de tentar caminhar. E é a mesma coisa que acontece conosco. Às vezes a gente se apega ao comodismo para não deixarmos de fazer aquilo que a gente já sabe fazer, sendo que o Espírito Santo quer nos conduzir a fazermos coisas que ainda não estamos fazendo, que ainda não sabemos fazer, mas que precisamos começar. Eu vou ficar muito feliz se você compreender tudo que eu estou dizendo no sentido de que Deus pode operar vontades novas em você e você avançar. O plano aqui, o propósito aqui é que você avance. O que é que você ainda não tem? O que é que você ainda não é? O que é que você ainda não faz? O que é que você ainda não sente? O que é que você ainda não pensa? O que é que você ainda não consegue? Você compreender que você pode trabalhar isso em oração. Não podemos achar que vai ser simples, mas, sobretudo, não é? A nossa oração deve expressar gratidão por essa possibilidade.
Eu, na minha oração, eu preciso demonstrar a Deus que eu sou grato por esse recurso. Senhor, obrigado porque eu posso entrar na tua presença e tudo pode mudar na minha vida. Deixa eu ler aqui o que Geviane está dizendo. Quando conseguimos essa renovação em Jesus, somos estimados a viver nossa vontade e força para suportar o desconforto, porque Jesus nos dá essa sustentação. Deus vai sustentando a gente. Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. E o Senhor vai pegando na nossa mão e nos dando força. Deus, Ele vai nos dar força para conseguirmos. Você vai conseguir. Não dispense a luta ou o desconforto, mas creia que esse desconforto não vai te consumir. Esse desconforto, ele será vencido. E aquilo que eu não sei, eu passo a saber. Fazia com muita dificuldade, faço hoje com facilidade. Eu me lembro que as primeiras vezes que a gente teve que fazer alguma coisa gravada, não é, com o celular, era muito complicado, era muito difícil, era pesado, ficava quase que sem ar. Mas aí o desconforto vai passando e a gente olha para trás e fica tão feliz porque superou aquele medo, superou aquela dificuldade. O Evangelho, ele me coloca numa rota de superação. E eu quero terminar esse breve estudo dizendo a você que a tua vida de oração pode te conduzir a essa rota de superação, dia após dia. Calma, no seu tempo. Não precisa ser tudo para ontem. É preciso que você ative isso e comece. Os próprios resultados vão te estimulando a fazer cada vez mais. Os resultados são progressivos, positivos. Sabe por quê? Porque o resultado, ele vai me animando a fazer mais. Poxa, comecei a fazer isso, já estou sentindo o resultado. Quero fazer mais, porque me animo com a mudança. Estou conseguindo acordar mais cedo, estou conseguindo ler mais, estou conseguindo estudar, estou conseguindo dar conta disso que dava conta de mim. Me engolia, mas agora eu cresci. E sempre podemos crescer no Senhor. Sempre podemos crescer no Senhor. Deus não vai anular a tua vontade. Mas o Espírito Santo pode moldar a nossa vontade, para que a nossa vontade assuma a vontade de Deus, prevalecendo contra as vontades passivas que cortejam, não é, corromper a nossa vida, mas não vão conseguir, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Combateremos o bom combate e venceremos aquilo que tenta hoje nos vencer. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vontade, para que ela seja talhada pelo Teu Espírito Santo, de modo que não sejamos prisioneiros de vontades que nos sabotam. Ó Pai, nos ajuda a fazer a nossa lista de coisas que precisamos vencer, que não haja desânimo, porque pode ser muita coisa, mas que sejamos animados pelo Teu Espírito Santo a crermos que dia após dia os resultados virão, a frutificação virá e provaremos desse fruto que trará alegria ao nosso coração por sabermos que dia após dia o Senhor está conosco. Que aquele que começou a boa obra possa completá-la na nossa vida. É a nossa oração. Ó Senhor, que vençamos esse combate na força do Teu nome sobre nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. E a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe Lourdes, Ariadne, Isilda. Deus abençoe a Geviane. Deus abençoe a Mara Lúcia. Deus abençoe muito Beatriz. Deus abençoe Karina, Claudiane. Deus abençoe a Maria Bairral, mãe do nosso querido Gustavo, Márcia Campos e o Lu, o Carlos, Ravena aí, e o pastorzão, manda um nosso abraço para ele.
Deus abençoe a todos vocês. Se foi bom para você, comenta, compartilha, faça alguma coisa para que essa informação possa ser impulsionada e ajude também outras pessoas. Agradeço a participação de todos vocês, o carinho, que tenhamos um resto de domingo muito abençoado. E se você ainda tiver paciência para nos ouvir um pouco mais, à noite, às 20, a gente tem um encontro que a gente chama de Domingo do Espírito Santo, onde a gente procura forças em Deus para iniciarmos uma semana muito abençoada no Senhor. Tá bom? Amo vocês. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Eu digo isso em meu nome e em nome da nossa família. Deus abençoe.